tentar ajudar. Fique à vontade. Olha o cinema aqui. A professora diz que ela estava falando que ela viu o cinema aqui sozinha no escuro. Tava aqui, ó. Foi. O que esse cara falou? Oi? Agora tá em cima do ombro. Tá ligado esse aqui. Tá ligado aqui não. Tá ligado esse Continua aqui. aí, prof. Tá, Vai não, melhor. Tu acha que a diretoria tá funcionando? Eu não vou nem comentar. Tudo certo? Sim, aqui tá aparecendo. Oi? Oi, Jambinha, saudade. Oi, saudades! Aí, Jambo. Salve quem falou aí. Quem falou aí? Sabrina foi Sabrina. Mariana, filho. A sala toda tá com saudade. Ah, então um abraço pra sala toda. Beleza. Tá tudo certinho? Ela falou aí. Eu me senti. Alô? Oi, a gente tá te escutando. Oi? Tá sim. Tá dando pra Beleza, ver vamos direitinho. nessa. 2 anos. Depois tem um teu, né? Bom dia, eu vou começar o trabalho. A gente vai apresentar a respeito da estratificação e mobilidade social. De início eu quero estabelecer uma comparação com vocês a respeito de 2 cenários possíveis para introduzir o conteúdo. Primeiramente de um indivíduo, a gente vai chamar de A. Ele é um filho de trabalhadores informais, a mãe trabalha como diarista, o pai está desempregado e por isso faz uns pequenos serviços na vizinhança. Pelas baixas condições financeiras, ele passou a vida toda estudando em escolas públicas. Acabou viajando pouco e mora no bairro de periferia. Em outro cenário, um jovem, né, que nasceu no mesmo dia que esse, só que no berço de ouro. A mãe é uma médica, o pai é um empresário. Por ter boas condições financeiras, passou a vida inteira em escolas particulares, viajou muito, conheceu vários museus e outras culturas, permitiu que ele desenvolvesse melhor um senso crítico e conhecesse o mundo de forma geral. E também mora no bairro nobre da cidade. Agora a comparação. Esses 2 indivíduos vão ter as mesmas perspectivas para o futuro, mesmos objetivos, e mesmo que eles tenham, as chances deles atingirem esses objetivos são os mesmos? São as mesmas? O conceito que eu estou introduzindo, como você já deve ter imaginado, é de desigualdade social, de como existem diversas classes na nossa sociedade. É uma divisão que, no exemplo, foi dada pela renda, mas existem diversas formas de dividir uma sociedade, como a gente vai ver a seguir. É a hierarquização da sociedade, que vamos chamar de estratificação. E também vai ser analisado como esses indivíduos podem migrar de uma classe para outra, seja ascendendo ou declinando nessa hierarquia. Bom dia, eu vou falar sobre o sistema de castas. Esse sistema ele é principalmente utilizado na cultura indiana. E como ele é dividido? Ele é dividido em hierarquia. E não tem também nenhuma mobilidade. Ou seja, quem já nasceu lá no topo não pode descer, e quem nasceu em níveis inferiores não pode subir. Dentro desses grupos, existe papel fixo que cada um deve cumprir. Lá na Índia, eles têm uma crença muito forte em reencarnação. E eles acreditam que se você não cumprir o seu papel no sistema, na sua próxima reencarnação você vai nascer em níveis inferiores nesse sistema. Algumas das características desse sistema que eu irei citar. Ele é um sistema hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Tem também a endogamia, que é, por exemplo,
você só pode se casar com outras pessoas do mesmo grupo que você. E tem também os rituais de iniciação, que é, por exemplo, quando um pai transmite para o filho os conhecimentos dele, seja profissionais ou até mesmo os costumes e hábitos do grupo. Isso. Bom dia, meu nome é José Barbosa e eu vou falar um pouco sobre os estratos sociais estamento. O estamento constitui uma forma de estratificação social com camadas mais fechadas do que as classes sociais e mais aberta do que o sistema de castas, que Jamba acabou de explicar. E isso quer dizer que uma sociedade estamental vai possuir uma mobilidade social média em relação a essas duas outras formas de estratificação, maior em que uma regida pelo sistema de castas e menor que em uma sociedade dividida por classes sociais. Essa mobilidade ela poderia acontecer na sociedade estamental tanto de um estamento para o outro, quanto dentro de subdivisões de um mesmo estamento. Pegando o exemplo da sociedade europeia feudal, lá na Idade Média, que era dividida em 4 estamentos, que era basicamente o rei, clero, nobreza e os servos, camponeses. Poderia acontecer a mobilidade social, por exemplo, de um padre virar um bispo, que seria a mobilidade social dentro do mesmo estamento, um barão tornar um duque, um agricultor de subsistência tornar um pequeno mercador, para compreender. E também a possibilidade de um estamento para o outro, que seria muito mais difícil. Que seria, por exemplo, um trabalhador se tornar um membro do clero, um mercador rico ganhar um título de nobreza. Então esses estamentos vão ser basicamente grupos dentro da sociedade que possuem uma certa função. O clero vai ter lá a função de tomar conta lá da religião, a nobreza de administrar a sociedade em geral, e os servos lá vai ter a função de produzir. Ele tá tremido ali. Coitado. Eu acho que é a fêmea. Bom dia, eu vou falar sobre as classes sociais e a estratificação na sociedade moderna. Com o capitalismo, a Idade Moderna, a partir do século XV, a sociedade feudal, inserida no período da Idade Média, foi substituída pela estratificação social, baseada na classe social, com o surgimento das classes burguesas. Atualmente, esses estratos são classificados basicamente de 3 maneiras, e indicam a posição de cada indivíduo conforme suas condições socioeconômicas, que é as rendas e os bens materiais, que determinam as desigualdades sociais, que é a classe alta, a classe média e a classe baixa. Embora tenha mobilidade social, o próprio nome já indica que na estratificação moderna capitalista existe uma hierarquia entre as camadas sociais, onde a classe alta detém os meios de produção, bem como o poder político, e em contraposição os pobres, que compõem a classe baixa operária dos trabalhadores. Eu acho que ele vai falar de novo. Opa, boa tarde, professor. Bom, eu vou falar sobre classes sociais de acordo com Karl Marx. Alô? Estamos te escutando. Porque me ligaram aqui e aí travou. Desculpa. Bem, como eu estava dizendo, eu vou falar sobre as classes sociais de acordo com Karl Marx. E em sua análise econômica da história, ele observou que em todos os períodos as bases econômicas eram divididas pelo antagonismo entre os opressores e os oprimidos. E para ele, existem 2 grandes grupos: o daqueles que possuem os meios de produção, que são denominados burguesia, e o daqueles que apenas possuem a força de trabalho, denominado como proletariado. De acordo com Karl, as classes são um fenômeno social de motivação econômica
e o conflito entre elas também é de natureza econômica. De forma geral, na teoria marxista, as classes sociais são grupos de indivíduos que partilham de uma posição similar dos meios de produção, sejam elas os proprietários do meio de produção ou sejam os que vendem sua força de trabalho. A estrutura de classes é caracterizada pelo antagonismo entre ambas e, bom, de acordo com ele, a classe burguesa ela monopoliza o poder econômico, político e cultural de modo a disseminar para a classe proletária uma ideologia que distorce a realidade e a leva a acreditar que as desigualdades são naturais e não podem ser minoradas. Por sua vez, quando a classe proletária desenvolve a consciência de classe, que para ele seria quando o indivíduo percebe o próprio papel no sistema produtivo como produtor ou como proprietário dos meios de gerar riqueza, e seria esse o caso, quando ele adquire essa consciência de classe, ele se organiza politicamente e cria condições para as mudanças sociais. E por isso, Marx avalia que a vitória da classe operária levaria ao fim do capitalismo e à construção de uma sociedade que fosse igualitária. E assim a classe social, de acordo com ele, também tem uma dimensão política. No caso, professor, esse último slide, ele era para ser apresentado por Tiago Vitor, mas só que ele está se sentindo bastante mal, então ele não conseguiu vir aqui apresentar. Aí ele falou para a gente apresentar nessa aula, já que desde o último trabalho ele já não estava bem, e eu vou falar, essa aqui seria a parte dele. Na questão de Max Weber, ele não se restringe ao critério econômico para definir uma classe social. Para ele, a posição social do indivíduo é resultado de uma combinação de 3 fatores, que seriam os status, a riqueza e o poder. E seria a capacidade de influência sobre outros segmentos da sociedade. Weber, ele não minimiza o aspecto econômico, porém ele sabe que esse é um fator que gera uma situação de classe, em que um grupo possui condições similares quanto à possibilidade de possuir ou não bens materiais, porém Weber avalia que há outros aspectos importantes que não se explicam exclusivamente pela renda, pois o status pode remeter a uma dimensão subjetiva, simbólica, cultural, etc., sendo um atributo de posição dentro da estratificação social e confere privilégios ou diferenças. De forma geral, para Weber, a sociedade é dividida em estratos e a posição das classes é condicionada pela renda, poder e status. E o status é um fenômeno típico da estratificação social, segundo o qual ocupar determinadas posições na estrutura da sociedade implica tratamento de honra e privilégio. O pessoal da sala aqui ficou eufórico com a apresentação. Está aí parabenizando vocês. De fato, trabalho excelente, muito bem. Parabéns. Trouxeram aí os diversos aspectos que tá ok, que remete à questão do trabalho, do tema geral, né, que foi solicitado. O colega que faltou, no caso ele está doente, né? Ele chegou a participar da produção do trabalho e não pôde vir para a apresentação, ou ele já estava doente já no período de produção? Professor, o trabalho já estava pronto desde a primeira aula. Ele acabou nos ajudando, me ajudando a elaborar o slide e tinha preparado a fala dele. Mas como passou mal em ambas, acabou nos adiando bastante, né? Tá ok, então, tudo bem. Eu vou fazer a chamada aqui agora, tá?
fazer a chamada aqui e libero. Não ficar mais não. Oxi. O que acontece quando o auxiliar desligar o ar? Oi? O que acontece quando o auxiliar desligar o ar? Não, eu quis dizer de outra linha, tá? Dá pra aguentar um pouquinho. A gente vai fazer entrega comigo, né? Eu não sei entrega, né? Acho que eu não vou. Fiquem por aí, tá? Espera só um instantinho, vou fazer a chamada aqui. Eu tô olhando aqui os nomes pela relação aqui do chat e marcando a presença de vocês. Cada um tem sua foto, hoje não muito bem. Não, foi sensacional, cara. Não. Essas figurinhas são engraçadas. Agora, do palito. A do padrinho também é boa. Eu não vou ligar também, nota zero. Tu tem a aleluia aqui? Muito boa essa. Eu tenho na guerra do feijão. Eu tenho na barra do Cláudio, né? Eu cicatriz. Eu tenho isso. E a de barra da barra crescendo. Ah, é muito boa essas animadas. Eu tenho outro. Acho que eu já estou começando a marcar já dessa. Marca de máscara. Fica chocada. Não, o que eu fiz não começou, tem que terminar. Tá ruim, não. 3 anos de dias fazer. O negócio tem que rolar, o negócio tem que começar. Que eu não dizia não, é claro. Assim, aí eu falei, se for o que eu fiz tudo, não tem como começar a terminar o que eu começou. O negócio é 3 anos enrolando, o negócio é 3 anos enrolando. É para que não começou, tem que terminar. Eu não dizia que chocaram. É tudo mais acontece. É, eu fiz É assim. tudo. Eu acho que quando foi. Terminou tudo. Quarta-feira. Terminaram, eu acho que sexta ou outra. Meu Deus, Jesus. Eu não tava feliz não, sabe? Mas assim. Aí depois, assim, mas assim, galera, aí depois. A gente não tava voltando. Eu fiz da minha vida. Eu queria ter coisa da vida. Aí ele volta e me chama de fofoqueiro. Não, mas a gente tá só comentando E comentando, fofoca. situações. Fofoca. Mas eu cheguei até que nunca. Não voltou, já terminou. Ou seja, tiveram uma briga feia. O negócio é. E minha avó também fez meu namoro, eu peguei. A foto do namoro. Com respeito. Com respeito, tá bom? Quanto tempo tem namoro? A tua avó? 3 anos e pouquinho. Tua avó? Com ele, não? Gente, foi muito engraçado, mas ela ficou triste. Mas é engraçado, né? Apagou um pouco. Chega aí na semana que vem, dia dos namorados. Aí vai estar só pensando aí. Imagina se ele volta. O Xixi já tava pulando de alegria. E quem tu? Ela vai. Mas não dele não. E como é que tu vai estar falando de alegria? Não, tô pulando de alegria porque ele foi embora, né? Ah, Eu sabia. Mas você tem que Eu ser. sempre voltar. Agora passa de namorado sozinho. Tô falando de minha presente, Eu né? ganhei um presente. Quando bate, você transfere, né? Mas obrigado. Mas assim, eles terminaram por conta de um motivo bom, entendeu? Ah, já fiz. É foguete. Juan, você ajudou aí. Também tá pensando na ida dele pro candidato de pé. Tu encontrou ele hoje? Aí tu vai na frente, só vai de ônibus quando ela vier? Não, tô certo. Não, tô. Porque eu tava olhando. Descer isso
Um pouquinho, né? Tá chovendo. Ah, não. Esse metal, o Bruno nada achou que era. Não é normal, é rápido. Bem, pessoal, eu acabei de realizar a chamada aqui. Eu coloquei. Eu vou liberar vocês, tá? Só falta 5 minutinhos, a gente não iria conseguir aprofundar muito num assunto. E a gente está com algumas situações aqui de saúde, de reações de vacina, então eu vou liberar vocês logo. Já pode encher o bucho, tá? Até mais, parabéns pelas apresentações. Tchau, tchau. Professor, Oi. quando é que você vai dar as notas dos trabalhos? Veja, a gente acabei de corrigir os simulados, né? Aí eu vou associar isso com a questão do trabalho. E tem a prova ainda, né? A gente vai fazer um somatório. Assim que eu já tiver conseguido resolver tudo, eu informo a vocês. Eu não vou estabelecer uma data exata agora, não. Tá certo. Tá? Obrigado. Nada. Tchau, Rian! Olha, Rian.